A vida é como uma caixa de bombons, você nunca sabe o que vai encontrar. Essa é uma frase do filme Forrest Gump, o Contador de Histórias, que é o meu filme favorito. E eu trouxe aqui, a gente vai fazer uma análise de filme hoje. Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Henrique. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo aqui eu vou trazer algo novo para este canal aqui hoje, que é a análise de filmes, pessoal. A gente analisa livros, como a gente também, eu acho que pode analisar filmes sim. Existe muito filme bom aí, né? Vocês gostam de ver filmes? Assim como eu gosto bastante. Tem muitos filmes que trazem questionamentos, que trazem pensamentos, que fazem a gente pensar e ter ideias muito legais e nos provocam de uma maneira ou outra. Então acho muito interessante da gente trazer filmes aqui também pra gente analisar. Bom, o primeiro filme que a gente vai analisar hoje é o filme Forrest Gump, o Contador de Histórias, que é um dos meus filmes favoritos, que na verdade é o filme favorito da minha pessoa, e eu gostaria de compartilhá-lo com vocês. A maioria das pessoas já assistiu esse filme, então vai ficar mais fácil da gente falar aqui sobre ele hoje, certo, galera? Só um detalhe que eu vou colocar também um avisozinho de spoiler em cima, assim que sair o alarme, certo, de spoiler. Quem não viu aí, por favor, assista. Se você não viu o Forrest Gump, o Contador de Histórias, não sei em que planeta você está, mas assista porque esse filme é sensacional e você com certeza vai gostar dele, porque ele é muito marcante, ele é muito tocante, galera. Ele aborda temas profundos, e esses temas profundos ele aborda de uma maneira assim até leve ou satírica, que é muito interessante. É um filme muito bonito, tem passagens muito bonitas, ele consegue ser engraçado, ele consegue ser um filme histórico e consegue passar dramas também da nossa vida, né, do dia a dia. E tem personagens marcantes, tem personagens fantásticos que vocês vão adorar também nesse filme. Não deixa de ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, porque ele é tão completo assim, por isso que eu acho que ele é o meu filme favorito de todos os tempos, assim. É o meu filme que eu assisto várias vezes, já assisti tantas vezes que eu nem sei quantas, né? E ele me marcou bastante, o filme Forrest Gump, o Contador de Histórias, que eu recomendo para vocês, pessoal. Bom, então vamos começar aqui a nossa análise do filme, né? A vida é como uma caixa de bombons, você nunca sabe o que vai encontrar. Essa é a frase que define o filme, a frase marcante que a mãe do Forrest fala para ele, né? O Forrest, para vocês que não sabem, é o personagem principal desse filme. Essa frase quer dizer exatamente isso, que a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, assim como uma caixa de bombons, segundo ele, né? Você pode encontrar vários bombons iguais ali, mas todos eles podem ter um sabor diferente, né? Você nunca sabe qual que você vai apreciar e qual que você não vai gostar, por exemplo, do sabor, né? Digamos assim. Então a caixa de bombons faz alusão realmente isso, os acontecimentos da nossa vida que a gente não sabe por que vai acontecer, a gente não sabe quando vai acontecer, mas eles acontecem e às vezes quanto menos você espera, quando menos você espera, esses acontecimentos vão acontecer, vão mudar drasticamente a sua vida, vão te abalar de alguma forma, ou então vão trazer coisas boas para você, mas você nunca sabe o que pode acontecer. E é por isso que a gente nunca deve ter expectativas muito altas nas coisas, né, galera? Claro que a gente deve almejar sempre o melhor, sempre realizar nossos sonhos, mas a questão é que realmente o filme ele ensina muito isso, que existem questões ligadas ao destino nesse filme e existem questões ligadas também à naturalidade dos fatos que podem ocorrer ou não. Ele fala muito sobre o acaso ou sobre o destino. Essa é a mensagem principal do filme aqui. E é muito interessante porque as pessoas não falam isso de verdade, né? Quando você vai ver, às vezes, uma análise desse filme. Não, a gente está fazendo aqui uma reflexão e a gente vai trazer outros filmes muito interessantes também, que dá para pensar muito. Se vocês estiverem gostando já, agradeço de coração também o engajamento do canal que vocês estão dando. Se puderem deixar o like aí para dar uma força e se inscrever no canal, a gente vai trazer sempre esse tipo de conteúdo para vocês que gostam, tá bom, galera? Vamos continuar aqui com a nossa análise do filme. Bom, então a partir daí todos têm os seus sonhos, né? Assim como no filme os personagens também têm os seus sonhos, têm os seus desejos ali, esperam as coisas, né? Tem as suas expectativas e você pode muito bem realizar os seus sonhos, como também não. O filme demonstra isso. E às vezes você realiza os seus sonhos não da maneira que você espera, entendeu? Então a gente tem que sempre estar preparado para esse tipo de situação, né? A gente não pode estar com uma expectativa muito alta, que às vezes as coisas não correm como esperado. O Forrest, ele é o contador de histórias e tem pessoas que escutam as histórias dele e tem pessoas que simplesmente passam pela vida dele, né? Sem dar atenção
Tinha muito isso no filme. Tinha pessoas que escutavam ele ali, que acharam maravilhosas as histórias dele, como tinha pessoas que realmente nem ligavam, que a vida passa realmente, que o tempo tá passando ali, e a gente não tá percebendo isso, que as coisas estão acontecendo e a gente não percebe. E tem pessoas ali que achavam até que ele tava falando mentira, né? Que ele tava contando mentiras, mas eram verdades. E as pessoas não aceitavam isso. Mas sempre tem quem escuta também, né? Sempre vai ter quem te aceite de verdade, sempre vai ter quem te dê ouvidos, quem compre as suas ideias, quem goste realmente de você. É muito interessante saber que existem dois lados também, né, pessoal? Então, quando ele era pequeno, ele conheceu a Jane, né, que é a personagem, uma das personagens mais importantes ali, que vai ficar ao lado dele durante todo o filme, que é muito interessante que ele conhece ela no ônibus e ali você vê que vão ter pessoas que vão gostar de você realmente e vão ter pessoas que não vão dar a mínima pra você, que não vão te aceitar realmente, porque as pessoas, elas não aceitam todas, infelizmente, né? Nem Jesus agradou a todos, como eu costumo aqui dizer nesse canal. E aí ele conheceu ela, que realmente aceitou ele, que virou amiga, que virou parceira dele para toda a vida, que é muito legal, que é muito interessante. É como que eles lidam com esses laços de personagens, né, entre eles ali. O Buba, que é o amigo dele também da guerra, quando ele foi para a guerra do Vietnã, também aceitou ele, e isso foi muito bacana também. Então foram dois personagens que aceitaram ele quando ninguém mais queria aceitar ele. Que ele era uma pessoa desprovida de tanta inteligência, assim, mas mesmo assim ele nunca deixou de seguir o coração dele, o que ele acreditava, que era o bem, seguir os ensinamentos da mãe dele, que eram muito importantes para ele. Ele sempre foi um cara que fez o bem sempre, sem pensar muito, assim, sabe? Mais pela intuição mesmo, o que ele estava sentindo no coração dele, ele seguia. Então é muito interessante, né, galera? As pessoas, elas deveriam saber realmente o que é o bem, o que é o moral, o que é o ético, automaticamente em suas vidas, não é verdade? Porque se a gente parar para pensar bem, a gente não precisa de leis para determinar isso, a gente não precisa de saber o que é o certo, o que é errado. A gente seguindo ali a intuição, a moral, a gente deveria conseguir saber o que é o bem e fazer o bem, ir contra tudo que realmente avilta a nossa humanidade, digamos assim. E a Jane, ela, como a gente falou antes aqui, ela realizou o sonho dela de cantora, mas ela não realizou do jeito que ela queria. Então a gente fica aqui sempre, as expectativas não podem ser muito altas pra gente, né? Porque dependendo da nossa realidade, dos fatos, ela costuma moldar muito o que acontece ao nosso redor também, né? E às vezes as oportunidades, elas aparecem como elas também não podem aparecer. E às vezes ela aparece de uma maneira que você não espera que ela seja. Você realiza um sonho, não do jeito que você espera. Isso é bom ou ruim? Aí depende de você, né? Da sua perspectiva, da sua expectativa. Você vai ficar feliz por você ter realizado realmente aquela coisa, mas as coisas não andaram como você esperava. Mas você pode alinhar as expectativas ali para você. Tudo depende da maneira como que você vai encarar as coisas. Então, assim, você pode se dar bem, como você também pode se dar muito mal nessa vida aqui, dependendo do seu histórico, que molda muito também como que o seu desenvolvimento, as coisas que acontecem no seu futuro, elas dependem muito também do passado que aconteceu já, né, galera? Do sofrimento, que a gente já falou aqui, né, nos últimos vídeos. Uma questão muito importante, né? Como que as pessoas lidam com o sofrimento, quanto sofrimento está presente na vida de uma pessoa. Isso tudo pode mudar o destino dessa pessoa, o futuro dessa pessoa. Se ela vai conseguir realmente atingir os sonhos dela, da maneira que ela espera ou não. E aí o Forrest, ele muda muito, né? As coisas que acontecem na vida dele mudam bastante, porque ele faz várias coisas, né? Ele é jogador de futebol, né, na faculdade, ele se forma, depois ele vai pro exército, depois ele joga ping-pong, depois vira capitão de um barco de camarão, né? Olha só. E ele sempre seguiu a intuição dele, o que ele achava realmente, o que o coração dele mandava, e isso eu acho muito bacana, eu me identifico bastante com esse personagem nesse sentido. Eu acho que às vezes a minha vida, ela gira em torno de ciclos, né? Há ciclos que começam e terminam. Às vezes eu tô cansado de fazer alguma coisa, eu vou buscar fazer outra. Tô cansado de viver de tal forma, eu vou tentar fazer algo diferente. E eu acho que o Forrest, ele era muito nessa situação também. Ele seguiu o coração dele e eu me identifico muito com esse personagem, eu concordo muito com esse ponto de vista. A gente não precisa fazer o que a gente não acha legal. A gente pode seguir o nosso coração está dizendo. E a vida continua, e a vida vai levando, os imprevistos vão acontecendo. Esse filme mostra muito isso, que os imprevistos eles vão acontecendo,
E a vida vai evoluindo, o tempo vai passando e realmente você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado, não tem como, gente, você administrar essas coisas da vida. Ele sempre foi muito fiel aos amigos dele, à mãe dele, ele sempre esteve perto dessas pessoas que eram importantes para ele. Isso é muito admirável desse personagem. Tanto o Forrest gostava de ficar perto das pessoas queridas para ele, que ele não gostava de ficar sozinho. E aí vem a morte também do melhor amigo dele, né, durante a guerra, o Bubba, né, que eles sempre estavam juntos, né, andavam como irmãos ali na guerra. E é muito comovente também essa parte do filme, porque quando o Bubba tá morrendo, ele fala muito bem que ele não sabia o que dizer naquela hora, mas se ele soubesse que eram as últimas palavras dele, ele teria falado coisas diferentes. E a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida, esse tipo de imprevistos que acontecem também no filme, e o filme ensina a lidar com isso. Quais vão ser as últimas palavras nossas para uma pessoa. Então é muito importante, sim, a gente sempre falar que a gente ama, quanto a gente gosta das pessoas ao nosso redor, né? Sempre a gente tá perto dessas pessoas, porque um dia a gente nunca sabe o que vai acontecer, igual o filme fala aqui. E aí o Tenente Dan, que é um dos personagens mais carismáticos, mais marcantes desse filme, um dos que eu mais gosto também, ele fala, né, que todos têm um destino e nada acontece por acaso, tudo faz parte de um plano para ele. Então ele acredita muito em destino, ele acredita assim, que ele tem muita honra, que ele deveria morrer no campo de batalha. Ele realmente é um personagem muito interessante, muito engraçado também nesse filme aí. E o Tenente Dan, ele tem esse pensamento, né, que as coisas são do destino. Mas aí ele esquece de lidar muito com as coisas que acontecem com ele ali, que são inesperadas, né? Ele perde as pernas, por exemplo, e ele não sabe como se aceitar, ele não sabe como lidar com aquela situação, né, de ele ter que ser cuidado pelos outros, dele não poder fazer as coisas grandes que ele queria fazer, né, que era, por exemplo, morrer em batalha, morrer em guerra. O Forrest salvou ele e ele nunca agradeceu até o momento que ele realmente aceitou. A vida dele era uma dádiva, que as coisas aconteciam por acontecer realmente. Ele queria um significado para a morte dele, ele tinha expectativas muito elevada sobre a morte dele em guerra, né? Assim como todos os seus antepassados. Esse personagem ele nos ensina muita coisa. É um dos meus personagens favoritos desse filme, com certeza, porque ele traduz exatamente o que a gente está falando aqui nesse vídeo hoje, que as suas expectativas não podem estar muito altas, que às vezes acontece uma coisa que vai marcar você, vai mudar totalmente a sua vida e vai te impedir às vezes de fazer as coisas que você quer. Mas aí tudo depende da maneira como você vai encarar, né? O Tenente Dan, ele teve nesse filme, ele passou por esse tipo de processo que ele teve que lidar com a negação do que aconteceu para ele, também da rejeição, né? Dele mesmo, né? Ele estava se sentindo rejeitado ali, porque ele pensou que não ia conseguir fazer mais nada daquela forma, né? Sem as pernas. Então o Tenente Dan, ele teve essa revolta para que ele pudesse superar realmente, aceitar realmente o que tinha acontecido com ele. Quando ele aceitou, as coisas boas já tinham acontecido com ele. Já tinha acontecido coisas ruins, como a gente está falando aqui, que ele perdeu a perna e tudo mais, né? Depois ele viveu esse período de rejeição, digamos assim, e depois ele aceitou quando ele ficou rico, né? Quando eles deram certo com o barco de camarão lá, ele e o Forrest deram certo. Então ele viu ali que coisas boas e ruins poderiam acontecer ali, né? O Tenente Dan brinca com ele, né? Ah, onde diabo está o seu Deus, né? Vai buscar, né, o seu Deus. E aí o Forrest realmente vai buscar esse Deus dele, né? Em questão. Ele tem mais fé, realmente. Ele vai na igreja, ele tem fé, e às vezes é tudo que falta para o homem. Às vezes ele está no caminho certo ali, mas falta acreditar realmente. Falta ele botar toda a força que ele tem, né, no que ele está fazendo ali, e botar Deus ali também junto com ele, né, as crenças dele vão fazer com que ele melhore. Então ele agradeceu o Forrest por ter salvado a vida dele, e ali ele aceitou Deus, como o Forrest fala. Ele não fala isso no filme, mas o Forrest fala que parecia que ele tinha aceitado Deus na vida dele ali. E é muito interessante essa parte, né? Porque ele viu que coisas boas e ruins aconteciam com ele. Então ele foi capaz de aceitar Deus e foi capaz de aceitar a si mesmo. Depois ele ficou rico e tudo mais, fundou a Apple, né? No filme. Então é muito legal esse personagem, ele nos ensina bastante, pessoal. É uma personagem muito marcada, realmente, a Jenny,
E ela demora muito para aceitar as coisas, né? Ela fica muito confusa devido a isso também, né? Das coisas que aconteceram com ela, né? Ela fala que eles têm vidas muito diferentes, que elas têm visões muito diferentes, mas na verdade eles sempre estiveram unidos, realmente, eles sempre se gostaram bastante. Ali, quando ele fica confuso, né, naquela parte da adolescência, saber o que você vai ser, realmente, é uma parte da nossa vida que a gente sempre fica muito confuso. E ali, nessa parte ali, ela demonstra um pouco de rejeição por ele, porque ela queria saber quem que ela era. Ela queria ter liberdade, né? Ela queria voar como um pássaro, como ela falava, né? Nessa parte, ele também chega lá no discurso, e as pessoas concordam com ele, né? Os hippies concordam com ele, mesmo ele sem ter dito nada. E essa é uma das partes que eu mais gosto no filme. É uma das partes mais legais, que é o reencontro dele com a Jenny depois de ter ido pro exército. É muito legal ver essa cena, porque o filme é muito bonito mesmo. Ele tem laços entre os personagens muito legais. Parece que você já conhece, né, esses personagens. E a mãe dele também, quando estava morrendo, né? Ela fala que a morte faz parte da vida e a gente tem que aceitar. Né? A única verdade que a gente sabe sobre essa vida é a morte, né, galera? Então a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que o momento das pessoas chegam, né? O sofrimento, ele tá ali presente, a gente precisa aceitar realmente esse fato, né? Tanto sobre a nossa vida como sobre a vida das outras pessoas ao nosso redor. A gente faz o que é melhor com as coisas que a gente tem, né? Com as coisas que Deus deu. Essa é a frase da mãe dele, uma personagem também muito boa, né? Que ela tá ali para ensinar o caminho, de fato, o caminho do bem para o Forrest, dar conselhos preciosos. E ela dá muitos conselhos preciosos nesse filme. Ela acredita que a gente faz o destino, no acaso realmente, né, a visão dela, né, contra a visão do Tenente Dan. Eu acho que são as duas coisas realmente. O que vocês acham, pessoal? Vocês acreditam mais em destino ou que as coisas acontecem por acontecer? Eu também acredito nas duas coisas. Acho que existe sim o nosso propósito, acho que existem os nossos sonhos, mas assim, não é nada garantido também. Eu acho que muito da forma como a gente encara o mundo também quer dizer como que as coisas vão acontecer pra gente. Tudo que aconteceu no passado, tudo que vai acontecer no futuro e o que tá acontecendo agora. Elas definem muito. E aí ele pergunta, né, qual que é o destino dele, né? Porque às vezes a gente fica muito confuso realmente mediante esse tipo de situações, né? De a morte de um ente querido, né? De infelicidades da nossa vida, a gente fica se perguntando qual que é o nosso destino. E aí ela fala que ele vai ter que descobrir sozinho, porque realmente, galera, a gente tem que descobrir sozinho o sentido da nossa vida, da nossa própria existência. E às vezes as outras pessoas não vão poder falar isso por você. Você é que vai ter que saber qual que é o seu sentido da vida para você, o que você precisa alcançar, entendeu? O que faz sentido para você? Qual que é a forma de viver que te agrada realmente? Quando ele foi correr também para esquecer a rejeição, né? Que a Jenny não aceitou se casar com ele naquele momento, entendeu? A mulher que ele amava. Então ele foi correr simplesmente porque o coração dele dizia isso, a mente dele queria isso, o corpo dele queria isso, que era ele se ocupar ali realmente e pensar. Ele estava pensando ali enquanto ele corria. É uma passagem muito legal desse filme também, é uma parte muito legal desse filme. E a trilha sonora desse filme é fantástica, fantástica. É assim, músicas muito marcantes, muito boas mesmo. Você se ocupa com o trabalho, não tem problema. O importante é você não ficar rendido, né? Na situação dele, ele não ficou rendido sem fazer nada, entendeu? Ele fez alguma coisa a respeito. E é muito interessante porque ele correu porque ele queria correr, né? E as pessoas não queriam aceitar que ele estava fazendo uma coisa em prol de outra causa. Hoje em dia tem muito isso, né, pessoal? Tudo tem que ter um significado, tudo tem que ter um porquê. E as pessoas não conseguiam aceitar que ele correu tanto e correu por tanto tempo, mesmo só por correr, sabe? Às vezes você faz uma coisa porque você simplesmente quer, porque o coração tá mandando você fazer aquela coisa. Ele foi pela intuição, pelo que ele gostava de fazer. E as pessoas não entendem muito isso, entendeu? Ele tava correndo porque ele queria correr, porque ele queria pensar na vida, entendeu? Na rejeição que ele tinha passado ali. Às vezes as pessoas elas ficam tendo uma razão para tudo, né? Ficam criando crises, coisas inúteis assim. Simplesmente faça uma coisa porque você quer, faça uma coisa porque você gosta, porque o seu coração tá mandando, pela sua intuição tá mandando. E eu me identifico muito com esse personagem Forrest por causa disso, porque ele faz realmente o que ele tem vontade de fazer. E aí ele fala, né, que a mãe dele falou para ele que você tem que deixar o passado para trás antes de você continuar, né? Então ele correu por tanto tempo por causa disso. Então é muito interessante realmente
esse personagem, como que ele lida com as dificuldades. E vocês, eu acho que tem que fazer a mesma coisa, eu tenho que fazer a mesma coisa quando a gente sentir que a gente está passando por um momento delicado, né, pessoal? A gente tem que ocupar a nossa mente, a gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar com pensamentos negativos, né? A gente tem que realmente ocupar a nossa mente, trabalhar e fazer as coisas. E aí a Jenny, que também é uma das personagens principais ali, muito, muito interessante de você analisar, ela voltou para onde ela era amada realmente, né? Ela foi procurando a liberdade, ela foi procurando onde que ela se encaixava melhor e parecia que nada fazia sentido para ela. E onde realmente ela era amada, ela voltou para onde realmente, para quem gostava dela realmente, que era o Forrest, quem cuidava dela, quem deu atenção para ela a vida inteira. Mas ela foi perceber isso depois de muito tempo. E tá tudo bem também, né, galera? A gente tem que entender o momento das pessoas, né? A gente tem que entender que às vezes não é o momento de uma pessoa ali, né, daquela forma, agir daquela forma. Às vezes ela não vai estar preparada para isso. Às vezes ela não vai estar preparada para aceitar alguma coisa. Às vezes ela vai demorar um tempo para amadurecer. Todo mundo tem o seu tempo e muitas vezes a gente não se toca nisso, realmente. E isso é muito moldado pelo passado dessas pessoas também. É muito moldado pelo passado dessa personagem muito interessante que é a Jenny, desse filme, que ela teve um passado ruim, né? E assim, acho que às vezes a nossa sociedade também perde um pouco nessa questão. A parte dele gostar dela rejeitar ele, mas muitas pessoas hoje em dia, só porque são rejeitadas naquele momento, elas ficam com aquela mentalidade de pessoa que, nossa, se ela não me aceitou agora, ela nunca mais vai me aceitar, né? Nossa, se ele não me aceitou agora, nunca mais vai me aceitar. As pessoas mudam, gente, entendeu? Às vezes você demonstrando um amor em sua totalidade pela pessoa, às vezes ela vai ser capaz de te amar depois de um tempo. Entendeu? As pessoas sempre estão mudando, estão reconhecendo, estão amadurecendo as coisas. Tá muito interessante saber disso também nesse filme, que pro Forrest ali ela era a única que ele realmente amava, que faria tudo por ela, que protegeria ela sempre, que seria sempre fiel a ela. E ele demonstra isso em todo o filme dele, agindo com a intuição e com o coração pela pessoa que ele gostava. E ela foi capaz de reconhecer isso e eles foram capazes de serem felizes juntos. No final dessa história que eles ficam juntos, eles têm um filho, né? E é revelado isso pra ele e depois ela consegue amadurecer realmente. E é muito legal essa história. Eu acho que as pessoas hoje em dia perderam um pouco do significado sobre essa situação, né? As pessoas estão com muito ódio umas das outras, né? Se você não me aceitou, então eu nunca mais vou querer você, né? Então, se ela não te aceitou, você nunca mais vai querer ela. Se ele não te aceitou, você nunca mais vai querer ela. E às vezes a vida não é assim, né, galera? Às vezes as pessoas demoram um pouco para amadurecer, para achar o caminho delas, para se decidir realmente. Às vezes as pessoas são muito confusas. E eu também me compadeço muito dessa personagem, porque eu também já fui muito confuso, né? Eu passei por tempos, assim, da adolescência que eu era muito confuso, não sabia o que eu ia fazer realmente, não sabia que caminho que eu ia tomar, né? E aí vocês sabem muito bem o que aconteceu, né? Eu abri o canal aqui e a gente tá conversando. Ela menciona, né, quando ela tá doente, que ela queria ter estado lá, né, com ele, e ele estava sempre com ela em pensamento. É muito legal, é uma parte muito emocionante mesmo, galera. O final desse filme é aquilo que eu falei pra vocês, né, galera? Nunca é tarde pra você amadurecer. As pessoas amadurecem, elas levam tempo, às vezes muito tempo ou pouco, dependendo da pessoa, né? Mas nunca é tarde pra você se redimir das coisas do seu passado. Nunca é tarde para você se redimir dos seus feitos ou das coisas que aconteceram com você nessa vida, porque existe muito essa contradição nesse filme, que é o acaso, as coisas que acontecem por acaso e as coisas que parece que acontecem por destino. Só que aí ele fala no momento final do filme, assim, de uma parte muito emocionante mesmo, mas ele não sabia decidir qual dos dois, porque às vezes parecia que era um e às vezes parecia que era outro. Mas aí ele fala que às vezes pareciam que eram os dois mesmo. Ele achava que eram as duas coisas que aconteciam. É fantástica essa parte do filme, é muito emocionante mesmo. E eu tendo a concordar bastante, não sei vocês, mas existem coisas que parece que acontecem por destino, e existem coisas que a gente vai decidir, que a gente vai tomar o caminho, né? Que eram a visão da mãe dele, como também a visão do Tenente Dan, né? E aí eles convergindo ali, né? Ele conseguia achar uma verdade ali para ele, né? Que às vezes as duas coisas podem acontecer, a gente não sabe, né? Quais são os planos de Deus, quais são os planos dessa vida, mas a gente tem que estar preparado para tudo. É uma quantidade de detalhes impressionante nesse filme, que se ligam realmente. É um filme coeso, é um filme certinho. Ele é um filme muito complexo e por isso que ele é genial. Ele é genial
na sua concepção, em tudo que pensaram sobre esse filme. Ele é um filme histórico, assim, quem que teve a ideia de colocar, né, acontecimentos históricos sendo moldados durante o filme? É muito raro você ter filmes bons, né, nesse aspecto, tão bons assim, e que conseguem passar uma mensagem, uma história por trás ali que faz todo sentido. Então esse filme é fantástico, é sensacional mesmo. Eu tenho certeza que muitos de vocês pensam a mesma coisa que eu. Então muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, pessoal. Nossa análise de filme, a nossa primeira análise de filme do filme Forrest Gump. O Contador de Histórias, meu filme favorito para vocês. Eu recomendo demais que vocês assistam, tá bom, galera? Se gostaram, por favor, deixem um like aí, se inscrevam no canal para vocês não perderem mais análises, né, mais vídeos como esse, da gente refletindo sobre assuntos valiosos e ensinamentos valiosos da nossa vida. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, tudo de melhor sempre e até!